Hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar esse capítulo 4 de Zacarias. É a quinta visão de uma série de 8. Estamos examinando essa visão, já faz algumas aulas, e o ponto mais curioso, mais misterioso é a identidade das duas oliveiras. E como nós temos mostrado, Zacarias já perguntou no início da visão, o anjo não deu uma resposta sobre qual o significado dessas oliveiras. Ele deu uma palavra que Zacarias deveria levar para Zorobabel, mas no fim da visão, no fim do capítulo, o Zacarias perguntou de novo, mas quem são as duas oliveiras? E vimos na aula passada como esse assunto ficou, parecia até que o anjo não queria contar, ficava falando, mas você não sabe quem são? E no fim teve uma resposta que nós queremos analisar um pouquinho hoje, mas mesmo essa resposta não revela muita coisa sobre quem eram ou quem serão as duas oliveiras, o que significa. Mas será que temos alguma coisa mais nas Escrituras? Será que hoje, já faz 2.500 anos depois de Zacarias, será que hoje nós temos mais revelações? As Escrituras nos dão mais alguma chave, alguma abertura para entendermos quem são essas oliveiras e o que significam? Então vamos orar e não queremos ir além do que as Escrituras falam, não queremos ficar simplesmente como curiosos, assim, criando teorias, mas nós também, como Zacarias, nós queremos perguntar quem são, porque era um ponto central da visão. A visão mostrava, o ponto central é o candelabro, as lâmpadas, mas a parte misteriosa da visão era de onde vinha esse azeite, quem eram essas duas oliveiras que forneciam azeite diretamente para as lâmpadas. Então, vamos pedir que o Senhor nos ajude. Senhor, nós também estamos aqui para perguntar, como Zacarias, as pessoas, Daniel, Zacarias, o apóstolo João, as pessoas que recebiam revelações, visões, eles perguntavam, eles queriam saber, porque as visões são revelações que o Senhor deu, são revelações que estão registradas para nós, nós temos acesso àquilo que foi escrito sobre essas revelações, mas quem pode nos dar realmente entendimento, quem pode nos tornar, como fala no livro de Daniel, quem pode nos tornar sábios, instruídos, pessoas que têm entendimento, é só o Senhor. E nós queremos esse entendimento, mesmo porque estamos vivendo numa época em que também a casa de Deus precisa ser restaurada e que nós também estamos esperando que essas oliveiras possam trazer azeite. Nós queremos que a luz do testemunho brilhe como no teu propósito, como aquilo que o Senhor realmente deseja. Então, pedimos a tua presença, a tua unção e a tua revelação neste dia também. Que os nossos corações possam desejar, possam buscar esse entendimento em Ti. Dá-nos esse coração, pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa folha aqui é a folha que nós usamos na aula passada. Só tem um detalhe a mais, que é justamente o detalhe que nós vamos ver hoje, que é onde que entram as oliveiras. Na aula passada, nós falamos sobre que essa visão que Deus deu para Zacarias mostra que havia algo além da construção ou da reconstrução da casa de Deus. E vou só repetir esse ponto, só para a gente não deixar nenhum mal entendido. Se nós pensarmos no propósito de Deus, mesmo desde o Jardim do Éden, que não fala sobre casa de Deus, não fala sobre habitação de Deus,
mas era algo implícito, algo que nós entendemos pelo restante das Escrituras, que fazia parte do propósito original de Deus. E quando nós vemos o plano de Deus na Bíblia como um todo, e principalmente a consumação no livro de Apocalipse, nós podemos dizer que o alvo de Deus é habitar entre nós. Claro que Ele vai habitar entre nós para fazer alguma coisa, não é aquela frase viveram felizes para sempre, que aparece em muitas das fábulas, das histórias para crianças, como se assim, viveram felizes para sempre, mas nada de interessante, nada de emocionante, nenhum desafio, venceram os obstáculos e simplesmente viveram felizes para sempre. Não, o viver feliz para sempre, nós entendemos que tem grandes desafios, que a eternidade vai estar repleta de projetos, Deus é um Deus dinâmico, mas o plano de Deus revelado nas Escrituras, o plano de redenção, o plano para nos levar de volta para aquilo que Deus queria fazer desde o início, antes do pecado, esse plano realmente, até onde nós vemos o limiar que é o início de uma nova era da eternidade, de um tempo de grandes projetos e desafios, mas o projeto na Bíblia, o projeto no tempo que nós vivemos é que Deus possa morar entre nós, a casa de Deus. Então, nesse sentido, não tem nada além da reconstrução, da construção da casa de Deus. Mas, quando nós estamos olhando para a casa que pode ser feita agora, antes da volta de Jesus, essa casa que era simbolizada pelo templo que Zorobabel e Josué estavam construindo nessa época, essa casa ela seria um passo intermediário, porque não seria a casa permanente, não seria a casa perfeita, adornada, pronta para Deus morar, seria um passo para chegar lá. Então, antes que Jesus possa voltar, antes que a casa permanente seja edificada, tem algo além da casa de Deus. E nós mostramos nessa folha que a gente mostrou que a habitação de Deus na terra é o propósito de Deus, mas voltando, o que tem que acontecer antes? A casa onde Deus vai colocar seu nome, a casa que ainda é um presságio, um símbolo, uma figura apontando para a casa permanente, essa casa precisa ser restaurada. O povo tinha que voltar naquela época da Babilônia e reconstruir a casa de Deus. Esse seria um passo, mas depois desse passo, teria que ter um aviso, uma advertência, porque para Deus habitar na terra, Ele vai ter que abalar, Ele vai ter que tirar a Babilônia, Ele vai ter que tirar os sistemas do homem. Mas antes desse juízo, antes de julgar os sistemas do mundo, Ele vai avisar, Ele vai advertir, Ele vai dar testemunho. Mas esse testemunho só é possível por causa da casa de Deus. E o que nós não tocamos na aula passada, que essa restauração da casa de Deus vai trazer as duas oliveiras. Por isso que Deus mostrou para Zacarias essa visão. Ele falou assim, olha, Zorobabel, fala com Zorobabel. Ele que colocou os fundamentos, ele vai terminar essa casa. E não vai ser pela força dele, não vai ser pelos recursos dele, não vai ser pela sabedoria dele. Mas a visão que Deus deu não era da casa que Zorobabel iria construir. A visão era de um candelabro com lâmpadas acesas, que representa o testemunho de Deus, e as duas oliveiras. Então, hoje nós queremos realmente focar nesse aspecto, e mais uma vez, eu quero dizer que nós não pretendemos ir além das Escrituras, ou seja, tem coisas que não são reveladas, tem coisas que Deus vai abrir mais para nós por causa da época que nós vivemos, Ele vai revelar quando for necessário,
Mas existem outras passagens na Bíblia e nós queremos ver o que as Escrituras têm para nos esclarecer sobre esse assunto. Mas vamos olhar mais uma vez só no final do capítulo 4, Zacarias 4. Já falamos sobre essas perguntas que Zacarias foi perguntando, e o anjo falou, mas você não sabe o que é? Mas aí no versículo 14, finalmente o anjo dá uma resposta bem enigmática, bem, nós diríamos, incompleta, mas ele deu uma resposta. Então, o que está escrito em Zacarias 4,14? Então ele disse, finalmente temos uma resposta. Essas duas oliveiras e os dois raminhos de oliveira que vertem o azeite dourado, né? Estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Ok, então nós temos aqui, acho que três aspectos, três coisas que queremos, uma resposta bem curta, mas nós queremos olhar essas três coisas só para entender quais são os elementos. A primeira coisa, quem são, o que representam essas oliveiras? Representam dois ungidos. No original, essa palavra ungido significa, literalmente, né, a tradução seria filhos da unção, filhos do azeite. Então, eles são não só ungidos, né, as oliveiras não só têm, eles são os que produzem o azeite. Então, esses dois ungidos, esses filhos da unção, ou filhos do azeite, significa que eles realmente encarnam em si, geram, não de si mesmos, né, mas eles têm uma fonte de unção, não recebem só um pinguinho de unção na cabeça, eles trazem a unção. Então, eles são filhos do azeite. Esse é um aspecto, primeiro elemento da frase. A segunda parte é que eles são, a minha tradução aqui fala que eles assistem diante do Senhor. Essa palavra eu até anotei assim, fui comparar outras traduções da Bíblia, porque imagine assim, um tradutor da Bíblia, quase sempre, eu acho que são equipes grandes, né? São muitas pessoas que trabalham em equipe para fazer traduções da Bíblia, e eles têm uma tarefa muito difícil, porque muitas vezes uma expressão ela não corresponde exatamente, você não tem uma expressão exatamente igual na língua, seja português ou inglês ou outro idioma. Então, e tem vários sentidos. Então, como é que você vai incluir numa tradução? Às vezes você pode pôr uma nota de rodapé, dar outras alternativas, mas então eu ajuntei várias traduções para mostrar assim, todas essas frases são traduções possíveis e ajuda a gente a entender melhor essa expressão. A minha fala, assistem diante do Senhor. Tem traduções que falam, eles estão em pé diante do Senhor. Essa seria assim a tradução mais literal. Eles estão em pé diante do Senhor. Estão a serviço do Senhor. Eles são ungidos para servir diante do Senhor. Eles servem ou assistem ao Senhor. O Senhor usa esses ungidos para cumprir sua vontade, porque a ideia de estar em pé diante do Senhor, por que em pé? Por que não sentado? Por que não ajoelhado? A pessoa, o servo, aquele que está pronto para executar uma ordem do Senhor, os anjos, eles estão em pé diante do Senhor. Por quê? Porque assim que o Senhor faça isso, vá ali, percorra a terra, eles estão prontos para sair. A pessoa que vem para servir, ela não fica sentada, ela não fica
olhando para outra direção, estão ali com um propósito de estar na presença do Senhor para assistir, para servir, para obedecer ordens, para fazer aquilo que Deus deseja, né? Então eles ficam na presença do Senhor, estão diante do Senhor. Então, eu quero só ver, tem muitas vezes que essa mesma expressão aparece nas Escrituras, mas eu só vou citar alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou dar é dos sacerdotes. Essa expressão assim de estar diante do Senhor era muito usado para os sacerdotes. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu só mencionar o terceiro elemento, o terceiro ponto dessa frase, né? Então, são os dois ungidos, os dois filhos da unção, que estão em pé diante do Senhor para servi-lo, para fazer o que ele deseja. E o terceiro aspecto aqui é que eles assistem diante do Senhor de toda a terra. Então, isso aqui é uma ênfase. Claro que nós sabemos que Deus, ele é criador dos céus e da terra, ele é dono de todas as coisas, ele é soberano, ele é aquele que está no comando, mas Deus também é conhecido como Deus de Israel. Jesus é cabeça da igreja. Então, temos expressões que mostram que Deus escolheu um povo, que Deus separou a igreja, que Jesus tem uma noiva que ele está esperando para casar. Então, nós temos aspectos que às vezes nos trazem uma ideia de que Deus não se importa, ou que Deus não governa, ou que Deus, né, de acordo com algumas visões de escatologia, Deus nem se importa com a terra. Ele vai nos levar embora para o céu e a terra não é mais importante para Deus. E aqui está dizendo, esses ungidos que estão diante do Senhor para servi-lo, eles não estão diante do Senhor para servir a Deus somente em favor da nação de Israel, mas eles estão diante do Senhor de toda a terra. Então, os ungidos, os filhos da unção, que estão em pé diante do Senhor, estão diante de um Senhor que deseja alcançar, que deseja enviar seu testemunho não só para a nação de Israel, ou não só para um povo separado, mas ele quer que o seu testemunho, que a sua luz alcance todas as nações, toda a terra. Então, esses são os três aspectos, os três pontos que nós queremos salientar, que é uma frase curta e cada parte é importante. Então, são dois ungidos, eles estão em pé diante do Senhor e eles estão servindo a um Senhor que tem como alvo alcançar toda a terra. Então, agora vamos pensar especificamente nessa expressão de que estão diante do Senhor. Vamos ver como essa expressão foi usada em algumas outras partes das Escrituras. Rapidamente, tem muitos textos, mas eu só vou chamar a atenção primeiramente para os sacerdotes. Vamos ler Deuteronômio 10, versículo 8. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, falando sobre toda a tribo de Levi. Nesse tempo, que é o tempo de Sinai, né, que Deus fez a aliança no Monte Sinai. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor. Então, era a presença de Deus, era a aliança de Deus com o seu povo. Então, a tribo de Levi, eles tinham uma função, um encargo de levar a arca da aliança do Senhor, e aqui está a expressão, para estar diante do Senhor, diante da face do Senhor, diante da presença do Senhor.
Então, o chamado dos levitas, e mais especificamente dos sacerdotes, era para estar diante do Senhor para o servir. Eles estavam diante do Senhor, a função era estar diante do Senhor para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Vamos ver também, conferir em Ezequiel 44, porque lá fala de uma restauração também, né? Uma visão que Ezequiel teve de um templo restaurado, de um templo futuro, porque não foi nem esse templo, de acordo com esse padrão que os que voltaram do Babilônia construíram, mas em Ezequiel 44, ele fala, versículo 15, ele fala: os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim. Ele faz uma distinção nesse capítulo, não vou ler todo o contexto, mas ele fala que alguns dos próprios sacerdotes ou dos levitas, alguns não foram fiéis na época da apostasia, na época do cativeiro e antes, eles não foram fiéis a Deus. Deus ia reservar para os filhos de Zadoque que guardaram, que não foram infiéis, que se mantiveram diante do Senhor, mesmo na época que não tinha templo, guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário, versículo 16, e chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Nós podemos ter uma ideia errada de que algumas pessoas vão ficar retirados, aquela ideia assim de monges ou freiras, ou também de pessoas que se afastam de tudo, que ficam só na presença de Deus e não se interessam em mais nada, pessoas que são muito santas porque ficam sozinhas. E essa não é a ideia que Deus dá aqui. Os sacerdotes ou as pessoas, os ungidos que estão diante do Senhor e que vão servir ao Senhor, eles têm que estar na presença de Deus, mas não para ficar só lá, nunca servir, nunca ministrar ao mundo as necessidades, as nações. Pelo contrário, nós não podemos servir as pessoas, nós não podemos ministrar as necessidades do povo, tanto o povo da igreja quanto o povo do mundo, quanto assim, necessitados, onde estiverem. Nós não podemos fazer isso se não estivermos na presença do Senhor. Então, essa ideia assim, de esses filhos da unção, essas fontes de azeite que faz o testemunho brilhar, são pessoas que precisam estar na presença do Senhor. No Novo Testamento, nós encontramos isso como ministério ao Senhor. No livro de Atos, tinha muitas reclamações, em Atos 6, então os apóstolos falam assim: nós não podemos deixar de ministrar ao Senhor, nós não podemos deixar de dar atenção prioritária para ministrar diante do Senhor, para saber o que Ele quer, para ouvir dEle. A casa de Deus seria um lugar onde Deus falaria. No tempo, como eu estou mostrando, a casa de Deus no Antigo Testamento, a casa de Deus até hoje também, ainda não é uma casa onde Deus possa vir e morar. Isso é consumação, isso é o final de tudo, quando Deus vai tabernacular conosco para sempre. Mas, por enquanto, a casa de Deus é um passo para isso. E o que é um passo para chegar nesse ponto? É ter contato com Deus, é falar com Ele falar conosco. É um lugar onde Ele fala, né? Em Êxodo, lá quando
Deus deu o padrão, o modelo do tabernáculo, ele foi falando todas as partes, mas, na verdade, assim, em Êxodo 25, ele começa a falar pelo Santo dos Santos, e ele quer mostrar que naquele lugar é o lugar onde Deus viria para falar com os sacerdotes. Ele queria falar com a nação toda, mas como não era possível, ele começou a falar com os sacerdotes. E depois nós vemos pela história que nem os sacerdotes ouviam de Deus. E aí chega o ponto que a casa de Deus não tem mais sentido, não tem realmente essa função. E infelizmente isso tem acontecido muito na igreja. A igreja é o lugar onde Deus fala. E nós colocamos isso em termos, a pregação, durante o louvor, Deus fala, muitas vezes nós associamos assim, Deus falando quando tem uma pregação, então Deus falou conosco, mas infelizmente não tem sido algo muito vivo em muitos casos, né? Não estou dizendo em todos, mas infelizmente em grande parte da igreja, em grande parte da nossa experiência de buscar a presença de Deus sozinhos, nós não ouvimos a voz de Deus. A casa de Deus só pode ser considerada mesmo uma casa de Deus, mesmo que seja um passo, mesmo que seja ainda um passo intermediário, Deus não está habitando ainda, mas é um lugar onde Ele fala. Se Ele não fala, não é nada. A casa de Deus não é nada se Deus não fala. Então, esse é o ponto principal que nós vemos, assim, de que para estar diante de Deus, essa expressão, né, que nós estamos usando, essa expressão que vem de Zacarias 4. Esses são os dois ungidos que servem, que assistem, que estão em pé diante do Senhor, que ouvem a voz dele. Como nós vimos em Zacarias 3, quando Deus mandou tirar as roupas imundas de Josué e deu roupas purificadas e restaurou e deu qualificação e falou assim, olha, se você realmente andar na minha presença, se você corresponder, eu vou dar lugar a você entre estes que estão aqui. E quem são estes que estavam ali naquela visão? Eram os anjos. Os anjos estão na presença de Deus, eles atendem às suas ordens e executam, eles ouvem as ordens de Deus e executam, vão fazer. E é isso que o sacerdote seria, é isso que Deus estava falando com Josué. Se você usar essas roupas que eu dou para você, uma purificação pela graça, se você continuar caminhando e correspondendo à minha voz, eu vou dar a você um lugar. Aqui é chamado dos profetas, é chamado do conselho de Deus. É como numa empresa, é como num país, o presidente com seu gabinete, com seus ministros. Quem está ali próximo ao executivo, quem está ali para saber os planos e para colocar em ação. Então, o servir a Deus é exatamente isso. Depois eu vou mostrar algo mais, mas eu quero mostrar aqui os ungidos, né, esses filhos da unção. Quem eram? Já falei meio por alto numa outra aula, mas quem eram os ungidos? Quem eram as pessoas que recebiam unção? Inicialmente eram os sacerdotes, apenas os sacerdotes. Vamos lembrar que na ordem que Deus instituiu, assim, primeiro tinha Moisés, que era uma pessoa que falava com Deus face a face, mas depois de Moisés não tinha mais pessoas que tinham tanta intimidade com Deus, que tinham tanto acesso à presença de Deus. Então, o governo de Israel, o governo do povo de Deus, inicialmente seria feito por meio de juízes
que não tinham uma descendência, né, não passavam de pai para filho, mas era feito por juízes e por sacerdotes. E os juízes, eles iam cuidar dos assuntos, né, aquilo que eles sabiam resolver, aquilo que tinham que decidir, as causas, as brigas, os desentendimentos, eles iam resolvendo, mas quando tivesse algo muito difícil, eles iam chegar aos sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos, eram eles que entravam na presença de Deus, como acabamos de ler. Eles serviam a Deus, eles tinham acesso à presença de Deus, teriam acesso à voz de Deus. E os juízes ouviriam. E aí nós lembramos, então, na história, que o povo começou a ficar insatisfeito, os juízes não foram sempre muito bons, e eles pediram um rei, como as outras nações. E Deus usou a instituição de um rei para representar o grande rei, que seria Jesus Cristo, que viria para reinar, mas a ideia de um rei, lembra que foi algo que Samuel não gostou e que Deus falou assim, eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. E até hoje nós temos o sistema de um rei. Os reis apareceram depois. Como eu disse, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, ele foi um presságio, apontava também para o verdadeiro rei, que é Jesus, mas o sistema de rei, o sistema de alguém governando por sua própria cabeça, uma pessoa com poder individual, que é o sistema que nós temos em muitos, hoje nas democracias tem os três ramos, né, para dar equilíbrio, para que não tenha poder demais nas mãos de uma pessoa, mas o sistema humano ele sempre vai acabar caindo em alguma forma de concentrar o poder nas mãos de uma pessoa e ter um sistema humano de governo. Mas os reis eram ungidos também. Os reis, não necessariamente todos eles, mas rei Saul foi ungido, o rei Davi foi ungido, o rei Salomão foi ungido. Depois, assim, provavelmente eles tinham uma cerimônia, né, em que talvez todos recebessem a unção. Mas a ideia é que, assim, isso estava apontando para alguém que seria realmente ungido, que é o Messias. O nome Messias ou Cristo significa ungido, ele é o ungido. E como nós vamos ver em Zacarias depois, Zacarias 6, esse ungido verdadeiro, esse ungido que pode concentrar o poder nas mãos de uma pessoa só, é Jesus. Ele é o único que pode fazer isso. E Jesus começou o ministério dele começou o ministério recebendo a unção do Espírito Santo no batismo, e ele leu em Lucas 4 a profecia de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. E tem vários textos que confirmam isso. Então, Jesus era o verdadeiro ungido. O que eu estou querendo mostrar aqui rapidamente? É que os sacerdotes, eles seriam ungidos para estar diante do Senhor. Os reis vieram depois, mas para apontar para o verdadeiro Messias. Mas o sistema de reis humanos não funciona. E nós temos isso em igrejas, nós temos isso em famílias, nós temos isso em países, nós temos isso em instituições. Esse sistema humano de um homem, uma pessoa, homem ou mulher, mas uma pessoa que concentra poder, mas que não vive na presença do Senhor. O rei, ele era ungido para que ele representasse Deus, para que ele fizesse as ordens de Deus, para que ele servisse a Deus e em conjunto com os sacerdotes. Não era para o rei governar sozinho, assim como não era para o juiz governar sozinho. Mas o sistema humano, ele sempre acaba caindo num sistema de concentração de poder.
Ok. Então, nós temos essa simbologia. Quando fala os dois ungidos, é porque está falando sobre algo que vai acontecer antes do ungido. Um dia vai ter um ungido e Jesus vai governar junto com o seu povo. A natureza de Deus, ele que pode fazer tudo sozinho, ele divide, o anseio de Deus é habitar junto conosco e fazer como ele fazia com Adão, governando a criação e fazendo projetos coletivamente, em parceria. É isso que Deus ama fazer. Mas ele é o único que pode concentrar toda a unção numa pessoa só. Mas antes nós tínhamos essa divisão, sacerdotes e reis, ou sacerdotes e juízes. Eles tinham que dividir, e Deus nunca queria que toda a unção de estar na presença de Deus, ouvindo a voz dele, e a unção de governar, de administrar o povo, ele nunca queria que isso fosse concentrado em uma pessoa só. Mas houve falha no sacerdócio e houve falha nos reis. Então tem uma terceira unção, uma terceira categoria de pessoas que eram ungidas, que não era um cargo oficial. Deus não instituiu, Deus instituiu o sacerdócio. E Deus fez uma concessão e instituiu os reis. Mas Deus nunca instituiu um cargo de profeta. Deus não falou assim, olha, o governo vai ser com sacerdotes e reis e profetas. Não, nunca. Os profetas iam surgindo espontaneamente por causa de falhas. Era para o sacerdote estar na presença de Deus. Era para o sacerdote ouvir de Deus. Era para o rei simplesmente governar em conjunto com os sacerdotes, estando diante de Deus. Para que fosse, na verdade, a vontade de Deus sendo feita. Uma teocracia, Deus governando. Mas pela ausência, pela falha, Deus foi levantando profetas. Quando que nós temos mais profetas? Quando que é o período, os livros proféticos na Bíblia? Justamente na época em que o povo, reino dividido, reis dominando, fazendo coisas erradas, Deus foi levantando profetas. E a única pessoa, os profetas eram conhecidos como ungidos. Mas eles não tinham cargo específico, oficial, e não tinha, que a gente saiba, não tinha uma cerimônia, vamos ungir alguém como profeta. A única vez que se fala na Bíblia de ungir um profeta foi naquela ocasião em que Elias estava fugindo de Jezabel, depois de Deus ter mandado fogo do céu, e foi uma coisa assim fantástica que Deus fez por meio do profeta Elias, mas depois Jezabel falou que ia matá-lo e Elias fugiu e foi diante lá de Deus no Monte Sinai e falou, só eu que fiquei, e o senhor não está me protegendo e estão querendo me matar, estava meio reclamando com Deus, e Deus falou assim, olha, é para você fazer 3 coisas, para você ungir um rei de Israel, para você ungir um rei sobre a Síria e para você ungir um outro profeta que vai ser profeta no seu lugar. É a única vez que fala de ungir um profeta. E depois, quando Elias vai cumprir essa ordem de Deus, não fala que ele ungiu. Ele passou por Eliseu, e Eliseu foi atrás dele, e Elias jogou o manto dele sobre Eliseu. Foi essa a unção. Foi o manto de Elias que foi jogado sobre Eliseu. Então, não fala sobre unção, mas menciona, né? Assim, não houve uma unção com óleo, mas houve uma passagem de unção verdadeira, e assim como o próprio Jesus não foi
ungido com óleo, ele foi ungido com a presença do Espírito Santo, então essa unção às vezes era uma coisa mais simbólica. Mas então esses seriam os ungidos. Agora, nessa profecia, nessa visão de Zacarias, da onde nós queremos chegar, 2 ungidos que estão diante do Senhor, servindo, que estão ouvindo de Deus. E aí, voltando para essa expressão, como que essa expressão é usada no Antigo Testamento? Os 2 profetas que usaram, 2 pessoas que usaram essa expressão, foram Elias e Eliseu. Elias aparece em 1 Reis 17 e fala assim: assim diz o Senhor, diante de quem, na presença de quem eu estou. Essa mesma expressão, que é usada em Zacarias 4. Aqueles que estão diante do Senhor. Onde estavam, quando Elias apareceu, onde estavam os sacerdotes? Elias estava nas 10 tribos, né? As 10 tribos nem iam para o templo em Jerusalém. Tinha o templo naquela época, mas, né, com Acabe, Jezabel e mesmo os reis antes deles, eles não iam. Jeroboão falou: ninguém pode ir para Jerusalém. Então eles não tinham o sacerdócio. As 10 tribos tinham um sacerdote de Baal. Não tinham sacerdotes. Não tinha reis que eram ungidos por Deus, que estavam fazendo em cooperação com os sacerdotes, que estavam governando para Deus. Então, Elias aparece em 1 Reis 17 e ele fala: assim diz o Senhor, diante de quem eu estou. Elias era um ungido porque ele estava diante do Senhor. Ele era exatamente essa expressão que está falando aqui em Zacarias 4. Ele era uma das pessoas que estava diante do Senhor e fazendo o que Deus mandava. Ele não falou que não teria chuva porque deu na cabeça dele que ele queria determinar que não houvesse chuva. Ele determinou que não houvesse chuva porque ele andava na presença de Deus. Ele estava em pé diante do Senhor. Elias usa essa expressão 2 vezes, Eliseu também usa. Diante de quem? Na presença de quem? Diante cuja face eu estou. São as expressões que esses 2 profetas usam. Nós estamos vendo uma das características para a gente identificar quem são os 2 ungidos. Nós precisamos ver os ungidos, os filhos da unção, são aqueles que estão diante do Senhor. E são aqueles que estão ouvindo o que Deus realmente está falando e que estão transmitindo essa palavra. E essa era uma função profética. Eles realmente estavam fazendo o que os sacerdotes não estavam fazendo o que os reis não estavam fazendo. Eles estavam ouvindo de Deus e falando as coisas que Deus estava determinando, que Deus ordenava. Então, assim nós temos todos esses livros proféticos que eram pessoas que andavam na presença de Deus. Uma outra pessoa que usou, quero ler mais um versículo sobre essa expressão, na presença de Deus, diante do Senhor, está no Novo Testamento, está em João, no Evangelho de João, capítulo 3, quando João Batista fala, João 3, versículo 29, fala assim, aqui é o Novo Testamento, mas ele usa uma expressão exatamente correspondente a essa expressão que é usada em Zacarias. João 3, 29, a noiva pertence ao noivo. A noiva pertence ao noivo. João Batista está falando isso. O amigo do noivo. Então tem a noiva, que nós hoje sabemos que é o povo de Deus. Tem o noivo, que é Jesus, o Filho de Deus. Mas tem o amigo do noivo. O amigo do noivo, e quem é o amigo do noivo?
é aquele que lhe assiste, é a mesma expressão. Aquele que serve, que atende, que está ao lado, que está presente, aquele que, o amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve. Alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria minha agora está completa, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então aqui nós temos uma outra exemplificação, uma outra caracterização de quem são os ungidos. Não o ungido, que é o Messias, que virá, que veio a primeira vez e voltará como rei. Nós temos aqui dois ungidos, as duas oliveiras, que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, João Batista, ele descreve isso aqui. Isso aqui ajuda a gente a entender qual a função dos ungidos, o que eles estão fazendo. Eles assistem, eles estão diante do Senhor, eles ministram ao Senhor, eles se dedicam ao Senhor. Não tem como ser um rei, não tem como ser um sacerdote, não tem como governar, não tem como fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra sem estar na presença de Deus, sem alcançar essa posição que Elias expressou. Assim diz o Senhor, as coisas que Elias falava aconteciam, é uma coisa assustadora. O ministério profético de Elias foi algo tremendo. Moisés também. Como que Moisés podia ter ordenado aquelas pragas no Egito para a libertação do povo de Israel? Porque cada vez que era para acontecer alguma coisa, Deus falava com Moisés. Deus falava assim: Moisés, estende a sua vara, faça isso, faça aquilo, as águas vão se transformar em sangue, vai surgir rãs, vai ter escuridão, e finalmente vai ter a morte dos primogênitos. Mas como que isso acontecia? Porque Deus falava com ele. E nós temos tantas pessoas, eu acho maravilhoso, eu sei que Deus usa pessoas hoje para falar, tem servos de Deus, servas de Deus, tem dom de profecia, eu acredito que seja uma coisa válida, mas tem tanta coisa falsa, tem tanta falsificação, tem tanta coisa corrompida, tem tanta coisa misturada, que a gente começa até a duvidar, até ficar assim, não é possível, isso aí não pode ser de Deus. Nós vimos, teve alguém que até relacionou várias profecias que foram dadas agora, durante a pandemia, profetizando que a pandemia ia acabar lá no primeiro ano, em 2020, fazendo outras profecias. Já teve profecias sobre quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos e tal. Já vimos profecias aqui no Brasil. Tem muitas profecias que não se cumprem. Tem muitas profecias que não expressam realmente o que Deus está falando. Então, os dois ungidos, que fala em Zacarias 4, são aqueles que são como amigo do noivo. O que João Batista falou assim, eu não estou aqui para me exaltar, eu não sou o noivo. Perguntaram para João Batista, mas você é o Cristo, é o Messias? Ele falou, não, eu sou uma voz. Então, os ungidos não são as pessoas que chamam atenção para si, não são líderes de grandes movimentos, não são pessoas exaltadas, não são pessoas que falam e não acontece. Esses dois ungidos são aqueles que são realmente amigos do noivo, que estão na presença dele, que se alegram quando ouvem a voz dele. São pessoas que trazem, de fato, aquilo que é verdadeiro. Então, isso é tremendo, Isso é algo que nós queremos realmente abraçar, que queremos entender. Ok, antes de... nós temos na Bíblia um texto, e provavelmente muitos que estão ouvindo essa mensagem sabem qual é. Nós temos um texto, um único texto na Bíblia, que faz uma referência direta
a essa profecia de Zacarias. Somente um lugar na Bíblia que fala, fazendo uma referência aos ungidos, às oliveiras e à profecia, a visão que Zacarias recebeu. Mas antes de ir para essa passagem, não vou falar ainda qual é, eu quero falar um pouquinho sobre, só rapidamente, eu quero mostrar alguns textos que falam sobre a oliveira, porque tem muitos, né, a oliveira era uma árvore, uma árvore, né, nativa da região do Oriente Médio, né, de Israel, é uma dos ícones, né, da terra lá, é muito, assim, muito comum e fazia parte, o azeite, a Bíblia fala assim, geralmente de 3 produtos agrícolas que eram muito centrais na vida, na alimentação, no cultivo daquela terra, que eram trigo, azeite e vinho. Esses três elementos, os 3 alimentos eram assim a base da. Tinha outras lavouras, outras plantações, mas esses eram os 3 principais: o trigo do pão, o vinho, que era a bebida, e o azeite, que era uma parte essencial para cozinhar, para fazer o pão. Eles usavam para ungir também. Acho que nem sempre tomavam banho, passavam um azeite e parecia que estava assim, mas trazia assim aquela ideia assim de brilho, de luz, né? Eles usavam muito azeite, né? Não só para alimento, mas também para unção. Mas essa oliveira, só queria chamar a atenção para alguns textos rapidamente, começando em o Salmo 52, e queremos fazer uma relação entre a oliveira e a casa de Deus. Já vou mostrar uma outra folha aqui para ilustrar isso. Mas Salmo 52, versículo 8, fala assim: Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no Hesed de Deus, confio no constante amor de Deus, para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei. Então ele fala sobre o que é feito na casa de Deus, que é a confiança no amor de aliança de Deus, e o louvor e a esperança por Deus. É uma relação, é uma intimidade, é uma ligação. Para que serve a casa de Deus? Deus fala, Deus se relaciona. Se nós estamos preparando, caminhando para a habitação permanente de Deus, a nossa prática da casa de Deus hoje é uma prática de relacionamento. Deus não é uma doutrina, Deus não é uma história, Deus não é algo que a gente acredita, mas que não conhece na realidade. Então, Ele é uma pessoa, e todo o objetivo, toda a atividade na casa de Deus é para que nós possamos ter uma relação viva com Ele. Então, ele fala: eu sou como uma oliveira que floresce onde? Na casa de Deus. Então, quando nós falamos sobre os 2 ungidos, que são as oliveiras, os filhos do azeite, filhos da unção, aqueles que realmente têm essa missão e essa ação de estar na presença de Deus, de fazer o que Ele quer que seja feito. Isso vem do funcionamento verdadeiro da casa de Deus. A oliveira cresce. Agora começamos a entender que Deus mostrou para Zacarias, Ele não mostrou a casa, mas Ele mostrou o que acontece na casa. Porque o candelabro era uma peça que ficava no lugar santo, antes de entrar no Santíssimo, o candelabro que dava a sua luz. Mas agora nós vemos que até dentro da casa de Deus, é uma alegoria, sei lá, uma imagem assim que até fica meio confusa, porque tudo bem, na casa de Deus tinha as lâmpadas, mas aqui mostra assim que a oliveira que gera o azeite, que gera a luz das lâmpadas, essa oliveira cresce
na casa de Deus. E mais um salmo que não fala diretamente da oliveira, mas que faz uma relação com isso, é o Salmo 92. Salmo 92, versículo 12 a 14, fala assim: o justo florescerá como a palmeira. Então, aqui está falando de várias outras árvores. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O cedro é uma árvore grande, a palmeira também. As duas árvores eram muito mais altas do que uma oliveira. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, a casa de Deus é um lugar que tem vida. Da casa de Deus flui o rio de Deus. Da casa de Deus flui a fonte que dá vida para as árvores. E aí fala, na velhice, versículo 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Uma outra tradução desse versículo 14 fala assim, eles estarão cheios de seiva. E seiva é o que dá vida, né? É o sangue da árvore, né? Então, a seiva é o que vai dar, é o que vai gerar o fruto da árvore, vai fazer a árvore crescer e a árvore vai dar fruto. No caso da oliveira, ela vai dar azeitona que produz o azeite. Então, eu vou colocar aqui essa outra folha para exemplificar, para vocês poderem entender o que eu quero dizer com tudo isso. Vamos lembrar mais uma vez, deixa eu voltar aqui, nessa que nós usamos na aula passada. Lembra que para Deus vir habitar, ele vai ter que fazer um grande abalo. Mas para Deus fazer um grande abalo nas nações e destruir os sistemas dos homens, ele precisa avisar, ele precisa dar um testemunho. Ele precisa que as nações, que as pessoas que estão dentro dos sistemas, que as pessoas escutem, que as pessoas entendam o testemunho. E para que tenha esse testemunho, a casa que ainda é imperfeita, essa casa que nós temos hoje, que ainda Deus não habita nela plenamente, mas essa casa que é um passo para chegar lá, essa casa precisa ser restaurada. E essa casa precisa ser restaurada para que possa crescer as oliveiras. Agora nós estamos entendendo que a oliveira, ela cresce, a palmeira, o cedro, essas árvores crescem dentro da casa de Deus, porque a casa de Deus tem vida, mas tem que ser uma casa viva, não uma casa que tem um ritual morto, ou que tenha centralização no homem, ou que seja dominada, né, pelo governo humano. A casa de Deus, ela precisa ser um lugar onde Deus fala, tem que ser um lugar onde nós possamos realmente receber a seiva de Deus. Ok? Então, agora podemos ver essa visão aqui, que eu creio que é a visão que Deus queria dar para Zacarias, para ele mostrar para Zorobabel. O que era essa visão? A casa de Deus está sendo restaurada. Tudo era sobre esse assunto. Zorobabel e Josué, eles vieram com o remanescente da Babilônia, eles estavam reconstruindo a casa de Deus, e Deus estava encorajando, é isso mesmo, faça a casa. Mas a casa de Deus restaurada vai permitir que as oliveiras cresçam e floresçam, e essas oliveiras são exatamente os filhos da unção. E esses filhos da unção é que vão dar, eles vão dar a chave, eles têm um azeite que vai fazer com que a lâmpada brilhe, que ela dê a sua luz, o seu testemunho. Então, casa de Deus restaurada, as oliveiras, os filhos da unção surgindo nessa casa. Esses filhos da unção, então, nós podemos entender que
seguindo mais ou menos o padrão de Elias, Eliseu, Moisés. Eles eram pessoas que andam na presença de Deus, que estão no conselho de Deus, que estão fazendo o que os sacerdotes não estavam fazendo. E Deus falou com Josué em Zacarias 3, se você for fiel, eu vou dar um lugar para você entre os que estão aqui. Esses filhos da unção liberam a luz para que haja um grande testemunho às nações. Agora nós vamos para Mateus 24, ainda não é a passagem que vai fazer referência direta a Zacarias, mas vamos para Mateus 24 e vamos lembrar o que Jesus falou sobre esse grande testemunho. Nós vamos fazer essa conexão para entender. Jesus também falou que tinha que ter um grande testemunho. Jesus falou sobre isso. Mateus 24, aquele capítulo que fala sobre as coisas nos últimos dias, fala de guerras, rumores de guerra, fala assim no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Jesus está avisando os discípulos, fala assim, olha, vai acontecer muita coisa difícil, vocês vão ser atormentados, vocês vão ser odiados de todas as nações, muitos se escandalizarão, no versículo 10. Versículo 11, vai ter falsos profetas, muito engano, multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora o versículo 14, é um versículo muito conhecido, fala, e este evangelho do reino. O que é evangelho do reino? São boas novas, são notícias, é uma proclamação, o reino vem. Assim como João Batista falou, o reino está vindo, o reino de Deus está próximo. Então, este evangelho, esse anúncio de que o reino vem, de que o rei vem, de que os sistemas deste mundo cairão, este aviso, lembra que nós falamos, tem que ter uma advertência. Antes de Deus abalar todas as coisas, tem que haver um anúncio, tem que haver um testemunho. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. São os ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Deus quer levantar os filhos da unção, não para falar somente com a igreja também, porque a igreja precisa ser esse candelabro. As 7 lâmpadas no livro de Apocalipse são as 7 igrejas. Então, a igreja, o povo de Deus, precisa ser essa luz. Mas como é que a igreja vai ser luz se não tem azeite? E como é que vai ter azeite se não tem os ungidos que estão diante do Senhor? Então, esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Vamos ler o mesmo texto paralelo em Marcos 13, porque ele dá uma ênfase um pouco maior de testemunho. Marcos 13, versículo 9, fala, deveis estar de sobreaviso, sereis entregues aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas, sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Deus está falando, isso aconteceu parcialmente, todas as coisas, as profecias do batismo no Espírito, derramamento do Espírito Santo, de perseguição, as coisas aconteceram na igreja apostólica, na igreja primitiva, mas era só uma amostra, só para mostrar o que vai acontecer numa escala muito maior no fim. Joel 2 vai se cumprir de uma forma muito mais completa no fim dos tempos. E essa parte também de pessoas como o apóstolo Paulo, como outros que foram levados diante de autoridades e que deram testemunho. E lembra que a palavra testemunho e a palavra mártir é a mesma palavra. Muitos vão dar testemunho, mas muitos serão mortos, e isso faz parte do testemunho.
Então, vocês serão levados à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. E primeiro o evangelho ia ser pregado a todas as nações. E olha o que ele fala sobre o testemunho. Quando vos conduzirem, esse é Marcos 13, 11. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Eles vão ser testemunhas, mas eles não precisam preparar antes o que eles vão falar. Não se preocupem com o que terão de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. São os filhos da unção. São aqueles que estão andando na presença de Deus, como Elias, e que falam o que o Espírito Santo coloca para falar. Ok, agora nós podemos ir para o texto bíblico que fala da profecia de Zacarias. É Apocalipse, capítulos 10 e 11. Eu vou fazer uma rápida leitura, não vou ler tudo assim detalhadamente, mas os dois capítulos vão juntos, Apocalipse 10 e 11. Apocalipse 10, versículo 1, fala que João viu um outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Esse anjo forte, ele tem aparência como se ele fosse o próprio Jesus, porque ele tem um arco-íris por cima da cabeça, o seu rosto é como o sol, seus pés são como colunas de fogo. Isso é bem semelhante à descrição de Jesus. Versículo 2, ele tinha na mão um livrinho aberto. Por que o livrinho aberto? Apocalipse 5, João viu um livro selado, fechado. E só o Cordeiro podia abrir os selos. E vieram selos com juízos e trombetas, né? Esse capítulo 10 de Apocalipse, já foram 6 trombetas, já soaram. Falta só a 7ª trombeta. Mas ele fala, esse anjo que tem um livrinho aberto, ele tem o pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra. Tem muitas coisas aqui que eu não sei e também não faz parte do que a gente quer comentar aqui, mas lógico que tem muitas coisas importantes, interessantes nesse capítulo, mas o meu propósito aqui não é nem falar muito especificamente a respeito de escatologia. Eu quero que vocês vejam como que é o cumprimento, como que é o paralelo, ou como que as escrituras interpretam Zacarias 4. Okay? Então, esse anjo, ele clama com grande voz quando ruge o leão. Quem que tem a voz de leão? Jesus. E ele clama, tendo ele clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E João quis escrever o que os 7 trovões disseram, e veio uma voz falando com ele para não escrever. E eu sempre fico pensando, sempre pensei, por que ele colocou que tinha 7 trovões e que não podia escrever? Só para a gente ficar curioso, porque não podia nem ter falado, né? Não é para falar, então a gente podia nem ficar sabendo que tinha 7 trovões. Não. Pela inspiração do Espírito Santo, João escreveu. Quando esse anjo, com o livro aberto, quando ele fala, está chegando o fim, 7 trovões falaram, né? Houve uma revelação de 7 trovões. Então, isso significa que tem algo que vai acontecer, que vai revelar, mas que não era tempo. Porque ele falou assim, não escreva. É como o anjo falou com Daniel, tem coisas que só vai saber no fim. Então, isso aqui é uma dica, é uma ideia para a gente entender. Tem coisas que Deus quer revelar que não foi época de João escrever, mas uma hora ele vai escrever isso, né? Uma hora isso vai ser revelado. Bom, continuando então, o anjo, versículo 5, ele fala, ele levanta sua mão direita ao céu, jura por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, a terra e o mar, tudo que há neles. Ele fala, nessa época, quando está perto da 7ª trombeta, não haverá mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo,
quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Então nós estamos falando sobre algo, esse princípio dos 2 ungidos não é só para o tempo do fim. Isso tinha no tempo de Zacarias. Era Zorobabel e Josué? Em parte. Eram os profetas também. Quem eram as 2 oliveiras que estavam dando azeite para que tivesse um testemunho? Os profetas. Nós estamos vendo que os profetas acabaram, porque eles não tinham um cargo, não tinham uma passagem de um para outro, eram pessoas chamadas por Deus, que viviam na presença de Deus, como Elias, e que tinham a revelação de Deus para aquele momento. Esse é o azeite que faz as lâmpadas darem a sua luz. Mas no fim vai ter um momento final. E Jesus falou sobre isso. Vai ter gente sendo levado diante de reis, de autoridades, vai dar testemunho, vai falar coisas que não tinha planejado falar antes. Então ele fala nesse tempo do fim, quando está quase chegando a 7ª trombeta do final. Então o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas no passado, vai se cumprir. Então vai ter uma completude, vai ter uma consumação. Tudo que Deus prometeu, as coisas que Deus prometeu que virão só com Jesus, vão acontecer só com Jesus. Mas tem coisas que foram prometidas, tem coisas que foram anunciadas, tem coisas que Deus predisse que iam acontecer, e todo o mistério de Deus, o mistério de Deus vai se completar. Aquilo que ainda está encoberto, aquilo que nós ainda não vemos, nem entendemos, mas vai chegar uma hora que vai abrir. O anjo está com o livro aberto. Esse livro aberto significa que toda a revelação de Deus que precisa ser conhecida, vai ser conhecida no fim. Então, aí ele fala para João pegar o livro aberto e comer, e o livro seria doce na boca, mas amargo no ventre, e isso fala assim que as pessoas que vão dar testemunho, isso aqui é a palavra, a revelação de Deus, as coisas que Deus revela, o livro aberto, ele precisa ser comido, ele precisa entrar na nossa vida. Isso é encarnação. Isso é o verbo se tornando carne outra vez. Mas é amargo porque vai ter sofrimento, vai ter perseguição, vai ter morte. E aí ele fala, Apocalipse 10, versículo 11, ele fala: então me foi dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então é um testemunho que precisa ser dado. E em seguida, Apocalipse 11 é uma continuação. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Medir significa tem que estar de acordo com o padrão de Deus. Essa profecia, muitas pessoas interpretam, e pode ser correto isso, interpretam que vai ter um terceiro templo nessa época, porque aqui, Apocalipse 11 vai falar dos 3 anos e meio, do tempo de perseguição, e, como eu falei, não pretendo entrar, nem tenho tempo mais hoje para falar sobre isso, sobre escatologia, mas assim, muitas pessoas interpretam Apocalipse 11, versículo 1, como uma das indicações claras de que vai haver um terceiro templo nessa época, porque aí no versículo 2 ele fala: deixa o átrio que está fora do templo, não meças, que foi dado aos gentios, estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, de fato, isso pode ser uma referência a um tempo no fim, quando vai ter o átrio, vai ser pisada, a cidade de Jerusalém vai ser pisada pelos gentios outra vez. Porém,
Daniel 9, quando fala das 70 semanas, eu não tenho tempo para olhar lá agora, mas quando fala das 70 semanas, ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para completar todo o mistério de Deus, todas as profecias, para ungir o Santo dos Santos, que às vezes é considerado isso, ungir o Messias, mas ele estava falando ungir o Santo dos Santos, era o lugar que fala aqui em Apocalipse 11:1, que é o lugar onde aqueles que adoram a Deus. Então, Deus, eu posso entender que isso aqui é literal, mas eu posso entender também que ele está falando a respeito daqueles que realmente adoram a Deus, vai estar de acordo com o padrão de Deus. O átrio ainda não, o átrio ainda está nas mãos dos gentios. Mas o que ele está falando é que aqueles que adoram, porque ele fala, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então ele está falando, e Daniel, ele fala sobre as 70 semanas para que pudesse ungir o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é onde Deus fala, é onde a presença de Deus está. E é essa restauração da parte mais importante da casa de Deus. Então, e aí ele fala, versículo 3, e a gente vai só olhar aqui, eu só quero mostrar que isso aqui é a profecia, é o texto bíblico que faz um paralelo, que faz uma referência direta a Zacarias 4. Versículo 3: e darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? É a mesma pergunta. Quem são as duas oliveiras? Quem eram as duas oliveiras no tempo de Zacarias? Pode ter sido Zorobabel e Josué, mas pode ter sido também o ministério profético. Como eu estou tentando mostrar, a casa de Deus precisa ser restaurada para que as oliveiras possam crescer e possam dar luz para o candelabro. E Jesus falou assim, vai ter um testemunho no tempo do fim. E Apocalipse está dizendo, eu vou dar poder às minhas duas testemunhas. E profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidos de saco, porque eles vão falar como Elias, eles vão trazer certos juízos sobre a terra, mas eles estão vestidos de saco porque eles não têm prazer em trazer juízo. Mas, mais uma vez, nós não temos tempo e não é o meu objetivo falar sobre isso. Eu só quero falar que existem muitas opiniões sobre quem são as duas testemunhas no tempo do fim, mas a questão principal seria, são duas pessoas, dois indivíduos, ou é uma coisa coletiva? E eu creio que pode ser as duas coisas. Por quê? Primeiro, assim, se você colocar só sobre isso aqui, é a igreja que vai se tornar uma testemunha em todas as nações, eu creio que Jesus falou sobre isso, e eu creio que tem muitas palavras proféticas que falam que no tempo das trevas a igreja vai ser uma testemunha, o Espírito Santo vai ser derramado, o Espírito Santo é unção, o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo dá luz. Nós temos visto muita coisa parcial, muita coisa contaminada, mas o Espírito Santo vai fazer com que a igreja do Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, que ela realmente possa brilhar, que ela possa dar um testemunho, porque tem que ter um testemunho, como nós estamos falando aqui, tem que ter um grande testemunho às nações. E esse testemunho às nações é necessário para que Deus possa abalar todas as coisas e Jesus possa vir e estabelecer seu reino. Então, aqui ele fala, versículo 3, eu vou dar poder às minhas duas testemunhas. Versículo 4, estas são as duas oliveiras
E aqui ele fala de 2 candeeiros. Em Zacarias 4 tinha um. Mas a ideia é que praticamente as oliveiras se fundem com o candelabro, porque elas têm essa conexão na visão de Zacarias de que a oliveira ela passa o azeite para as lâmpadas. Então ele fala, as 2 testemunhas são as 2 oliveiras e são os 2 candeeiros. E ele usa a mesma expressão, que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, mais uma vez, são 2 pessoas ou é uma coletividade, um testemunho corporativo, um testemunho da igreja em toda parte? Como eu disse, eu creio que precisa ser algo de todo mundo. 2 pessoas não são capazes, eu penso, poderia ser por meio de mídia, de televisão, de internet, não sei. Mas assim, é muito difícil imaginar um verdadeiro testemunho como Deus quer dar, sendo dado para todas as nações por 2 pessoas. Por outro lado, o que descreve aqui que essas 2 testemunhas vão ser mortas e depois vão ressuscitar, não daria para você entender essa visão se for um grupo por toda parte do mundo. Parece que 2 pessoas vão ser mortas e vão ressuscitar. Então, são coisas que nós não sabemos. Eu confesso, pelo menos, que eu não sei, não estou querendo tentar desvendar a escatologia disso. O que eu estou querendo dizer é: a casa de Deus precisa ser restaurada, onde Deus fala, o lugar precisa ser medido, o templo de Deus, o altar, os que nele adoram. Nós precisamos ver oliveiras crescendo, como em Salmo 52, oliveiras crescendo, florescendo na casa de Deus, produzindo o azeite verdadeiro, para que haja um grande testemunho a todas as nações. Esse testemunho, eu entendo que precisa ser coletivo. A igreja precisa brilhar em todas as partes do mundo. E a profecia de Joel 2 fala de uma unção, de um derramamento. Porque Jesus falou com os discípulos, vocês têm que esperar em Jerusalém, em Atos 1, vocês têm que esperar em Jerusalém, porque eles queriam saber quando que vem o reino. Vocês não podem saber quando vem o reino. Não é hora de vocês saberem, não dá para... Isso aí é reservado, uma informação que Deus reservou para si mesmo. Mas ele falou assim, mas vocês esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem testemunhas. Então, o derramamento nos últimos dias também é para que nós sejamos testemunhas. Agora, nos últimos 3 anos e meio, vai ter 2 pessoas com poder sobrenatural e confrontando reis e fazendo as coisas que estão escritas aqui. Eu creio que é uma profecia. Exatamente como vai se cumprir, eu não sei. Mas pode ser que realmente é difícil entender essa profecia não ser 2 pessoas, por causa do que é escrito aqui. Como eles vão agir e principalmente essas testemunhas de Apocalipse 11, eles fecham o céu, eles mandam fogo do céu sobre quem quer matá-los antes da hora, mas a maior parte dessa descrição de Apocalipse 11 é sobre a morte deles. E o grande testemunho que eles vão dar vai ser através da sua morte. Ok, então as 2 testemunhas ou as 2 oliveiras são aqueles que estão na presença do Senhor. E a casa de Deus precisa ser restaurada para que as oliveiras possam florescer, para que azeite puro possa ser produzido, para que um grande testemunho possa ser dado. E isso será um testemunho de toda a igreja, em toda parte do mundo, mas pode ser, e provavelmente terá um cumprimento com 2 pessoas que estão diante do Senhor e que vão trazer a palavra dele, o testemunho, a advertência dele para todo mundo. O importante é que
As oliveiras precisam florescer para que o azeite venha e para que o testemunho seja dado. Senhor, nós confessamos a nossa insuficiência para interpretar isso de uma forma mais completa, mas é suficiente, pelo menos por enquanto, basta para nós entendermos que, de fato, o Senhor quer que a casa do Senhor, a casa espiritual, a casa feita por pedras vivas, que assim como naquele tempo, a casa hoje está muito dividida, muito contaminada, muito desvirtuada, mas essa casa precisa ser restaurada para que as oliveiras possam crescer, para que o verdadeiro e puro azeite possa gerar um testemunho legítimo, autêntico e real, para alcançar todo mundo, para que o Senhor possa voltar. Libera, Senhor, a restauração, libera as testemunhas, as oliveiras, aqueles que vão estar na Tua presença. Ó Deus, que seja um de nós, que sejam muitos de nós, que nós possamos cultivar a Tua presença na Tua casa, a tal ponto que o azeite possa ser derramado sobre nós e sobre todo o Teu povo. Nós pedimos isso e aguardamos isso em nome de Jesus. Amém.